Fala galera, vamos falar um pouquinho do seno, cosseno de um arco trigonométrico, tá? Então como é que a gente consegue visualizar isso lá na circunferência? Um bizu bem prático de você guardar isso é o seguinte, ó. A gente tem o eixo x e o eixo y. O que o pessoal costuma dizer? O eixo x é o eixo que está deitado, então ele é o eixo que está com sono. Então a galera grava o eixo x como do cosseno, e o eixo Y, se ele está em pé, ele está sem sono. Aí fala que o eixo Y é o eixo do seno. Tranquilo? Então, ó, para que isso serve? Aqui na circunferência trigonométrica, a gente sabe que tem um raio 1. Se eu perguntar para você assim, né? Quem é o seno lá naqueles quadrantes? Porque muita gente grava aquela tabelinha que a gente já vai falar, do 30, 45, 60, que está aí na tela. Mas também é importante você saber quanto que é o seno de 90, cosseno de 90, o seno de 180, cosseno de 180. Então, com essa visualização da circunferência, fica bem tranquilo de você ver. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, ó, quem que é o cosseno de 90 graus? Vamos destacar primeiro como é que fica a relação de graus, né? Aqui, ó, 90 graus, aqui é o 180 graus, aqui é o 270 graus, aqui era onde começava, que é 0 ou 360 graus, né? Então vamos lá. Se eu perguntar assim, quem é o cosseno de 90 graus? Cosseno de 90 é 0. Olha lá, cosseno é o que fica no eixo correspondente ao eixo x. Então aqui já é o bizu, já é o prático. O cosseno de 90. Cosseno de 90, olha quem é. 0. Tá? Se eu perguntar para você, quem que é o seno de 90 graus? Aí vamos lá, seno de 90, vamos destacar aqui com que cor? Que cor? Vermelho. Seno de 90. Seno de 90 vale 1. Olha lá, seno de 90 vale 1. Beleza? Então aqui eu já estou te mostrando na prática, tá? Sem muita teoria, na prática como é que você guarda isso aí, tá? Então vamos lá, se eu perguntar quem é o cosseno de 180 graus? Cosseno de 180 graus, 180 graus está aqui. Olha a circunferência, esse cara representa o cosseno. Então cosseno de 180 vale menos 1. Se eu perguntar para você quem é o cosseno, de 180, o seno é o que fica aqui, ó. Olha lá, tá? O seno é 0, então seno de 180 é 0. Muitas vezes na prova tu não quer saber o porquê, né? Tu quer saber resolver a questão. Então, por que se resolve, por que é desse jeito? Então aqui é um vídeo já prático, para te mostrar como é que é o seno e o cosseno, tá? Nesses quadrantes, já de forma prática, tranquilo? O eixo X você associa ao cosseno, ao conssono, e o eixo Y você associa ao seno, tranquilo? Então, ó, o eixo conssono, o eixo X, ó, a gente forma o raio 1 para cá, por isso que tem esse 1 aqui, e para lá menos 1. Falei que não ia explicar o porquê, né? Mas é que eu estou explicando de um jeito mais prático, vamos dizer assim. Então, ó, para cá 1, para lá menos 1, tá? Agora, se eu perguntar para você em relação ao eixo sem sono, né? O eixo do seno, o eixo em pé, ó, 1 lá para cima, aqui ó, 1, e aqui para baixo o menos 1, lá, tranquilo? Então só para dar uma explicação mais ou menos porque esse 1, menos 1, né? Só para tu ficar ali atento. Agora, vamos lá, se eu perguntar para vocês quem é o cosseno de 270 graus, aí tu vai lá, 270 graus, opa, cosseno é do eixo x, ó, cosseno de 270 vale 0. E se eu perguntar para você quem que é o seno de 270 graus? E seno de 270 é na circunferência trigonométrica. É menos 1. Ó. Por aí vai. E aí você vê que como eles estão na circunferência trigonométrica, eles têm uma imagem, né? A imagem é o quê? No mínimo é menos 1 e no máximo é 1. Então não vai variar muito, tá? Poxa, professor, eu fiz uma questão, o seno deu 2. Não, tudo errado. Porque o seno só pode ir no mínimo menos 1 e no máximo 1. Cosseno é a mesma coisa. Tranquilo? Bom, fora isso, o que você precisa saber sobre o seno e o cosseno num arco trigonométrico? Os sinais que eles ficam, onde que ele fica positivo, onde ele fica negativo. Então no seno, vou até forçar a caneta aqui, ó, porque está claro, no seno ele é positivo nesses dois primeiros quadrantes, no primeiro e segundo, e ele é negativo no aqui, ó, terceiro e quarto quadrante. No cosseno é negativo no segundo e terceiro e é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Tranquilo? Então essa tabelinha tu vai ter que ter aí guardada no seu bolso, seno e cosseno. Além disso, o que você vai precisar para fazer as questões de seno e cosseno no arco trigonométrico? Aquela tabela manjada, né? Que é
1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada menos do 1. Aí você monta lá, seno, cosseno, tá? De 30, 45 e 60 graus. Ou em radiano, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Isso vai ser importante para quando eu perguntar para vocês, ó, quem é o seno de 120 graus? Aí tu vai falar, pô, mas 120 não está na tabela, será que só tem uma relação entre 120 com alguém da tabela? Tem, gente. Essa relação é o que tu vai assistir no próximo vídeo aí da playlist, que se chama Redução ao Primeiro Quadrante, beleza? Então fica atento e assiste esse vídeo aí para você entender tudo sobre essa parte.